Muito bem. Gente, olha, as buscas pelos irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michael, de 4, completaram 35 dias nesta segunda-feira lá em Bacabal e ainda não há pistas do paradeiro das crianças. Nenhuma linha de investigação, segundo o que as autoridades estão dizendo, está sendo descartada. E a principal linha, segundo o que nós apuramos ontem à noite, é de que os meninos se perderam na mata. Eles seguem nessa linha. A Força Tarefa percorreu, para vocês terem uma ideia, nesse tempo, mais de 200 quilômetros em operação por terra e por água, incluindo áreas de mata fechada e de difícil acesso. Mais de 1.000 pessoas, entre agentes das Forças de Segurança Estadual e Federal, além de voluntários, participaram dessas ações. Aí veio a Marinha e realizou buscas ao longo de 19 quilômetros do rio Mearim, sendo que 5 quilômetros teriam sido vasculhados aí de maneira minuciosa. Mas a informação que a gente tem, Carlinha, que vem lá de Bacabal, é de que a polícia continua lá no quilombo. Eles não saíram do quilombo, eles permanecem no quilombo. E existe um procedimento que eles adotaram lá ao longo desses 30 e poucos dias, de que só sai do quilombo quem tiver autorização da polícia. E isso se mantém até agora. Estranho isso, não é? Porque assim, por que que a pessoa tem uma restrição? Isso é uma restrição de liberdade. Você só sai do quilombo se eu tiver autorização policial. Tem alguma coisa errada aí, gente. A gente precisa de mais informação. Todo brasileiro tem o direito de ir e vir para onde ele quiser, a não ser que ele tenha assim algo contra ele. Agora, a comunidade quilombola está sitiada? O que está acontecendo? Gente, nós vamos ter que ir para lá para botar fogo no parquinho? Olha o estado do Maranhão. O que está acontecendo ali? Não é possível. Você pode investigar as pessoas, mas você não pode sitiar. Eu preciso ter uma permissão. Tem algo muito errado aí. Se isso está acontecendo de fato, a gente tem que investigar e tem que entender, porque você não pode fazer isso. A polícia não tem direito, né? Ela não pode falar, olha, aqui ninguém sai se não falar comigo. Que é isso agora, gente? Tem que mandar uma enxurrada de advogados para lá, porque tem algo muito errado nessa comunidade quilombola, tem algo muito errado com essa investigação. Olha, gente, a Mari Coimbra, a nossa queridíssima Mari amiga aqui, tá lá direto de Bacabal e vai nos trazer novas atualizações sobre o que está acontecendo na cidade. Bom dia, Mari. Bom dia a todos que nos escutam, nos assistem. Bom dia a vocês aí do estúdio. Gente, primeiro eu queria entrar aqui em defesa do Regis, que ele, com esses pequenos comentários dele, mas o fã-clube dele aqui é grande e eles são revoltados, viu? Quando alguém fala mal dele por aí. Isso é um Então, perigo. tomem cuidado. É isso mesmo. Então, trate bem seu fã-clube. Claro que não, meu. Todo fã é um idiota. Ó, tá vendo, Mari? Não dá para. Gente, Sem não dá exceção. nem para Amam ajudar. Mas eles amam isso. Ontem mesmo cheguei aqui, um colega de trabalho, eu passei o final de semana inteiro assistindo o Regis. Então, O eles povo gostam gosta de ser disso. maltratado. Obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Pessoal, falando sobre o caso das Como é que estão as crianças, coisas da aí, Agatha Mari? Isabel e do Alan Michael. Olha, aqui realmente é muito estranho o que está acontecendo. Eu nunca tinha visto, em 15 anos de profissão, eu nunca tinha visto uma situação como essa. Realmente, lá no quilombo, para você deixar o quilombo, você precisa se justificar, né? Se explicar por que você vai deixar o quilombo, né? Então, assim, teve até um evento das crianças, eu não sei se vocês se recordam, que eu até comentei com vocês, para distração das crianças, que seria em um parque aquático muito famoso aqui na região, e que as crianças solicitaram para ir para esse parque aquático, mas eles não tiveram autorização de levar as crianças. Então, foi levado um pouquinho do parque aquático lá para dentro do quilombo, para poder as crianças terem aquele lazer. Mas eles não deram autorização para tirarem, né, para as crianças saírem mesmo com seus pais, eles não tiveram essa autorização. Então, e agora permanece a presença forte da Polícia Civil lá no quilombo, todos os dias. Está a Polícia Civil, algumas pessoas do Exército, da Tropa de Choque, também bombeiros a Polícia, agora me fugiu, a Federal. Florestal. A Florestal. Florestal. Sim. Florestal.
eles têm essa presença constante lá no Quilombo, eles nunca saíram. A Polícia Civil chegou no Quilombo no dia 5, por volta das 13 horas da tarde. Né? As crianças desapareceram dia 4 e dia 5, depois do almoço ali, a Polícia Civil chegou no local. De primeiro momento, o delegado daqui, né, doutor Oséias, quem de primeiro momento pegou o caso. Logo depois, foi trazido um delegado que ele é especialista nesses casos de desaparecimentos, né? Vamos dizer assim, a Carla disse que ninguém desaparece, mas de desaparecimento, doutor Miguel, que é da cidade de São Mateus, mas logo em seguida esse caso foi passado para o delegado Ederson Martins, né, que até hoje é ele quem atua à frente do caso, com uma equipe ali de mais 4 delegados, somando 5 delegados. E desde esse dia, do dia 5 até hoje, a presença da Polícia Civil lá de São Luís, lembrando que não são os oficiais aqui de Bacabal, são equipes lá de São Luís, permanecem dentro do Quilombo. Uma viatura que não está caracterizada, né, é uma caminhonete branca que eles andam. Quando eles precisam fazer alguma condução, eles usam o carro da Polícia Civil daqui, né, a viatura da Polícia Civil daqui de Bacabal, mas a viatura que eles usam, naturalmente, comumente, só para o deslocamento deles, é uma viatura velada. Perfeito. Carla, você tem pergunta para a Vocês estão me Mari? ouvindo? Estamos te ouvindo. Não, sim, eu tô Mari. chocada. Eu tô falando aqui com um grupo de advogados, porque eu acho que tem que mandar, sabe, um grupo de advogados para essa comunidade quilombola entender o que está acontecendo aí. Ô, Carla, ontem a gente trouxe aqui a informação do mototaxista de que ele teria visto a Ágata e nós fizemos uma cobrança aqui sobre um posicionamento por parte das autoridades, né? E eu entrei em contato com o secretário, como que chama o secretário mesmo? Mari, me fugiu o nome dele, o Maurício, o secretário Maurício de Segurança Pública do Estado do Maranhão, e entrei em contato via assessoria dele de comunicação. Eles acabaram de me passar que o delegado-geral aqui, o Dr. Manuel Almeida Neto, tem condição de falar conosco. Eu vou só encaminhar aqui a conversa para a nossa direção, porque acredito que o delegado-geral vai entrar ao vivo agora. Então eu vou pedir para vocês irem tocando com a Mari aí, enquanto eu resolvo isso. Por favor, Reré. O que é para mim, absolutamente nítido, além da violação dos direitos do cidadão de ir e vir, que isso é coisa notória, mas essa atitude da polícia, Mari, não dá a total bandeira de que realmente somente agora, né, toda a polícia tem a sensação de que realmente o centro do crime está dentro do Quilombo, né? Porque se eles não deixam ninguém sair só com autorização, eles estão temendo a fuga de alguém. Você concorda? Isso acontece como eu falei, desde o início do caso, né? O dia seguinte ao desaparecimento, que esse protocolo foi adotado. Aí, assim, existem duas possibilidades. Eles podem estar fazendo isso, né, por conta própria, digamos assim, ou eles podem estar fazendo isso com consentimento dos próprios moradores do quilombo. A gente sabe que um quilombo ele não funciona como um bairro qualquer. O quilombo ele tem um representante que é um líder, né, que eles chamam. No caso lá é o seu Heraldo. Ele é o líder do quilombo. Tudo que ele acertar, digamos assim, que ele conversar e ficar acertado com a polícia, todos obedecem. É como se ele fosse o pai de todos ali, entendeu? E aí... Mari, só para fazer uma associação, o quilombo, ele está mais, em termos de hierarquia, o quilombo está muito mais próximo de uma tribo indígena do que propriamente de um bairro, né? Com certeza, com certeza. Eles têm o líder deles, que é muito respeitado, né? Geralmente é um dos mais velhos do quilombo. Esse líder, ele é eleito, né? E ele só sai da liderança se as pessoas... É uma espécie de impeachment, né? Tá. Mas eu acho que nunca aconteceu, né? Mas, desculpa, Mari, fale. Não, pode perguntar.
Não, é porque assim, quando a gente fala de direitos, né, o direito é personalíssimo, independente da pessoa que você eleja para ser seu líder espiritual, comunitário, o direito é personalíssimo. Eu não tenho direito sobre a vida de ninguém, eu tenho direito sobre a minha vida. E ninguém tem o direito de, né, dizer o que eu vou fazer com a minha vida. E assim, a Sim, polícia, independente de qualquer coisa, olha, eu tenho autorização, né, do líder da comunidade quilombola, e daí? Eles sabem o que eles podem e o que eles não podem fazer. Você não pode sitiar uma comunidade quilombola. Tem alguma coisa aí muito errada. Não, e tantos dias, né? sim. 30 aí. Entende? Não, a Porque, pessoa vai e volta, mas o meu líder ô, deixou. Carla, E daí? Dane-se. porque tem uma informação, e aí eu queria até confirmar isso com a Mari. A polícia não saiu de lá desde a segunda-feira, dia 5 de janeiro, né, Maria? Verdade. Verdade. Desde E o não dia achou 5 de nada. janeiro, eles nunca saíram de dentro do povoado. Foi feita essa força-tarefa que chamou muita atenção, né? As pessoas iam para essa, era a base 2 que foi montada entre o povoado Santa Rosa e o São José, e então foi como uma cortina de fumaça, na verdade, eu entendi assim, porque enquanto as pessoas estavam lá focados nas buscas, eles nunca saíram lá de dentro do povoado. Olha só, gente, nós estamos conversando aqui com o delegado-geral Almeida, Manuel Almeida Neto, e ele vai entrar já já conosco, já deu a sinalização positiva aqui, questão de minutos para você que está nos acompanhando agora. Nós teremos uma entrevista exclusiva dentro de minutos com o responsável pelas investigações de Bacabal que decidiram falar conosco. Vamos tentar fazer uma conversa das mais decentes possíveis, mas questionando vários pontos que são necessários da gente entender. Carlinha, mais alguma coisa que você acha que seja importante para a Mari? Não, eu estava só conversando aqui com alguns que você tá advogados, mexendo aí? porque tudo isso, eles estão chocados. Como? Você tem que ter autorização da polícia para deixar uma comunidade? Não, você precisa de. Enfim, cadê a ordem judicial para isso? Você não pode sitiar uma comunidade. Isso não existe, gente. Tem algo muito errado. Se de fato eles estão fazendo isso, Mari, e eu acho que isso é uma pergunta para ser feita para o delegado geral, sabe? Olha, isso está de fato acontecendo porque esse é a impressão e o sentimento que a população dessa comunidade está passando para os jornalistas locais. Entende? Não, a população, desculpa, a população foram eles que falaram, Então, né? foram eles que foram denunciar. Eles falaram. Não, mas assim, como eu estou te falando, eles falaram em um tom de que eles eram de acordo com aquilo, que todo mundo para sair tinha que informar a polícia o que ia fazer fora. Eu sei, Maria, que aí você entenda a vulnerabilidade dessas pessoas. Sim, Elas não sim. sabem nem os seus direitos. Então, elas acham que está tudo certo, que está tudo ok. São pessoas muito simples e muito humildes. Elas aceitaram isso de uma maneira resignada, Sim, né? exatamente, porque é assim, sabe? Ah, não, tá bom. Não, gente, não tá bom. Não é assim. Você tem o direito de ir e vir para onde você quiser. Você só vai ter a sua liberdade restringida se você cometer um crime. Não cometeu crime, você não pode ter restrição de liberdade. Ah, mas eu quero sair. Não, vai aonde? Não tem que dar satisfação para a autoridade policial para onde eu estou indo. Isso está errado. Está muito errado e as pessoas precisam saber os seus direitos, como tem que saber os seus deveres. A polícia faz uma investigação? Sim, faz uma investigação, a investigação é sigilosa, está tudo certo. Agora, dizer para onde... Ele tem uma autorização judicial para fazê-lo? A polícia não pode fazer o que ela bem entende da cabeça dela. Para ela cumprir um mandado de busca e apreensão, ela precisa de uma autorização do juiz. O juiz tem que autorizar. Não, eu tenho uma autorização judicial para sitiar isso. Cadê? Eu quero ver. Não é assim, gente. Que é isso agora? Muito bem. Olha a humildade das pessoas e a vulnerabilidade do ser humano, gente. Não, e assim, é realmente muito tempo que nós estamos tendo aí. São 36 dias, desde o fatídico dia 4 de janeiro de 2026. Para você que está chegando agora às 9 horas e 32 minutos, nós estamos esperando. Dentro de instantes aí a gente vai falar com o delegado geral responsável pelas investigações aí do sumiço, do desaparecimento dessas duas crianças, da Ágata e do Alan. Se você puder nos ajudar, vai deixando o seu like aí, quase 3.500 pessoas ao vivo às 9 horas e 32 minutos. Contribua com o nosso trabalho e vem comigo porque Mari Coimbra merece e está direto de Bacabal nos trazendo todos os detalhes do que está rolando por lá. Mais algum ponto, Mari?
Sim, eu queria até aproveitar que você perguntasse a esse delegado, porque para mim é novidade ele estar à frente do caso, né? Se o delegado Ederson Martins saiu do caso e ele assumiu, ou ele está apenas agregando, né, ao caso, que também é uma boa pergunta, porque não era do meu conhecimento que era um novo delegado que estava respondendo pelo caso. Pois é, o nome dele é o Manuel. Só pegar aqui o nome mais completo aqui. Estamos falando do delegado geral Manuel Almeida Neto. É essa figura que foi designada pelo secretário Maurício Martins para que a gente pudesse conversar, segundo eles, é o delegado geral ainda no caso. Nós estamos aguardando justamente o que ele vai, como que ele vai entrar aqui. A gente está acertando alguns últimos detalhes para vocês e ao vivo é assim mesmo, né, meus amigos? É assim que funciona, é ou não é, Rezito? Exatamente. Porque eu não quero ir para outra pauta, gente, só para vocês entenderem, porque senão nós vamos ter que interromper a outra pauta para voltar nessa conversa. Essa é uma conversa prioritária. Mari, eu queria entender mais de você o seguinte: como é que tá o pai do Cauã, hein? Faz tempo que a gente não fala do menino. Como é que tá a vida dele, a rotina do Cauã? Olha, o Cauã recebeu recentemente a visita de uma representante da Unicef, né? Ela é especialista técnica em proteção do direito da criança e do adolescente, né? Essa senhora. E ele recebeu recentemente, ele está recebendo atendimentos médicos, psiquiátricos, psicológicos, assim também como a família da Clarice, o filho mais velho da Clarice. O pai do Cauã está tentando, né, tocar a vida, mas é notório que quem mais, como eu posso dizer isso da forma mais profissional possível, não, eu acho que não tem como, mas eu percebo nele uma aflição muito grande de preocupação mesmo. É quem parece estar muito aflito, muito ansioso para que esse caso se resolva. Eu conversando com ele, no dia que nós estivemos lá, é notório isso, que ele está, meu Deus, eu não dá para entender. Todos os dias ele vai para a mata. Ele leva até, junto com ele, o filho da mãe da Clarice, que, na verdade, ele é neto, né? Ela que cria, pois a mãe faleceu e a filha dela faleceu e ela cria essa criança, o Eduardo. E ele vai para a mata todos os dias. Ele diz que todo dia, quando ele entra na mata, ele ora e pede para Deus que Deus mostrasse alguma coisa para ele, que ele encontrasse pelo menos alguma coisa, né, das crianças. Mesmo que ele entre só para trabalhar, que ele mexe com roça, essas coisas, né, animais, mas ele diz que todos os dias, quando ele entra, ele vai com aquilo na mente dele. Meu Deus, coloca algo que eu possa perceber de alguma pista de onde estão essas crianças, porque são sobrinhos dele, né? Ele é irmão da Clarice. O pai do Cauã é irmão da Clarice. E aquela conversa que o menino estaria diferente, a gente tinha ouvido isso, né, Mari? Que ele estava muito diferente. Você ouviu novamente a história? Sim. Quem falou isso foi a avó, né? A própria avó da criança falou, e também as pessoas que estão lá no quilombo diariamente, elas relatam isso, que o Cauã voltou muito diferente. Não se sabe se por conta de novas medicações, né? Porque a gente sabe que o autismo, ele existem várias medicações, né? E aí, às vezes, quando altera, a explicação que uma enfermeira me deu foi essa. Ela disse: olha, pode ser que por conta, ele voltou, ele passou por alguns traumas, e aí são adicionadas algumas medicações. Pode ser que, de primeiro momento, a medicação ela tem de 20 a 30 dias para o corpo se acostumar com ela. Pode ser que isso esteja alterando o comportamento dele, mas que o fato é que ele voltou diferente, ele voltou, isso vocês mesmos, Sim. vocês ouviram da própria avó falando sobre isso. Sim. Gente, olha, são 9 horas e 37 minutos. O delegado Manuel Almeida Neto, delegado-geral aí responsável pelas investigações, já está testando o microfone e o vídeo junto com a gente. A questão de minutos já vai entrar para que a gente possa tentar fazer essa conversa aqui, uma conversa que seja esclarecedora, né, Carla? O que você gostaria de perguntar ao delegado? Primeiro, entender o que os moradores da comunidade quilombola estão relatando, se isso é fato. Se isso é fato, gostaria de entender aonde está a ordem judicial para isso.
porque ninguém pode ter, né, a sua liberdade de ir e vir restrita. Então, isso primeira coisa que a gente precisa esclarecer, não é? Aí depois vamos perguntar o andamento dessa operação, porque já se passaram muitos dias. Quais são as linhas de investigação? Ainda vão continuar batendo que é só desaparecimento? Acredito que não, espero que não. Espero ouvir, olha, estamos investigando essa linha, essa outra, essa outra. É lógico que eles não precisam passar detalhes sigilosos de nenhuma linha de investigação, mas a comunidade, a sociedade quer saber quais são as linhas de investigação. Sim. Regis, suas dúvidas para o delegado seriam quais? Eu prefiro esperar o delegado. Eu prefiro esperar porque dependendo do tipo de resposta que ele dá, a gente pode, eu pelo menos particularmente, posso perguntar diretamente para ele. Ô Mari, e se você for analisar o carnaval, já tá bombando aí em Bacabal, né? Já, o carnaval, isso até me preocupou um pouco, mas ao mesmo tempo eu lembrei que as equipes policiais que estão fazendo a segurança aqui da Operação Carnaval, aqui na cidade de Bacabal, não são as mesmas que estão trabalhando no caso, porque as que estão trabalhando no caso das crianças são equipes de São Luís, então não são as mesmas equipes. Mas também lá em São Luís, né, a capital, está tendo uma prévia de carnaval, já começou aí a Operação Carnaval lá também, e lá também está uma força-tarefa precisando até do CTA para poder fazer lá a segurança, porque lá são muitos turistas, muitos, muita gente em busca do carnaval aqui no Maranhão. E no final das contas a polícia é a mesma, né? A gente entende, nós falamos disso aqui no programa de ontem, né, Regis? A polícia é a mesma, não tem como você querer fugir. Polícia investigativa já é precária, já é pequena, contingente efetivo da polícia militar também. É a mesma coisa. Aliás, o Tem contingente policial, isso acontece em todas as capitais. O contingente de policial destacado para o carnaval, cara, é um negócio, na minha cabeça, é um negócio absurdo, cara. Tipo, você deixar a polícia deixar de fazer o trabalho que ela faz para ficar tomando conta de folião bêbado, cara, é um negócio inacreditável. É inacreditável. Muito bem. Carla, por favor. O que você está apurando aí? Tô conversando com advogados aqui, eles estão em estado de choque. Porque se essa informação for verídica, né, como a Mari está nos reportando, é lógico que ela está passando o que as pessoas da comunidade passaram para ela. Isso é sítio, né? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. É para ir realmente uma horda, uma quantidade de advogados entender o que está acontecendo nesse local. Porque isso aí é muito, muito grave. Você não pode restringir a liberdade de ir e vir de ninguém, gente. Mas a Mari falou que, na verdade, quem tem uma assistência jurídica é a família, né, Mari? Não existe uma assistência jurídica para o quilombo em geral aí, né? Olha, aqui o município disponibilizou a assistência jurídica para o quilombo. Então se a justiça disponibilizou uma equipe jurídica para o quilombo, o que essa assessoria jurídica, essa assessoria jurídica está fazendo em relação a esse fato? Ou a assessoria jurídica concordou também que é o estado de sítio aí no quilombo, está tudo ok, é isso mesmo? Era isso que eu estava comentando ontem com o Paulo, né, e com a Carla, que esse caso ele é um mistério em todos os sentidos, né? Porque lá no quilombo parece que as pessoas sabem mais do que falam, elas concordam com muitas coisas, por isso é que eu nem falo que é um estado de sítio, porque vai que é a colaboração deles, eles que querem. Mas, Omar, isso vem muito mais da ingenuidade deles, do desconhecimento do direito civil deles, vem do desconhecimento, da ingenuidade, não vem... Eu creio que não é uma coisa assim, a gente concorda. Não, eles acham que é o que tem que fazer. Ou do medo. Eles estão com muito medo. A comunidade lá não é mais a mesma. Eles estão com muito medo. É notório que eles estão apavorados. Sempre que entra um carro diferente, o carro das emissoras eles já conhecem. Mas se você vai num carro diferente, eles já ficam todos os olhares voltados para aquele carro
E, assim, é notório o medo deles, com todos que a gente conversa. Então, também eu não sei se isso pode ser atribuído ao medo. Eles querem ter esse controle de quem entra e sai de dentro do quilombo. Então, por isso que eu falo, pode ser a questão da ingenuidade e pode ser a questão do medo, de estarem com muito medo, porque essas pessoas estão apavoradas. Ô Mari, e assim, né? A gente que lida com comunicação o tempo inteiro, estamos vendo notícia, estamos tentando atualizar do que está acontecendo aí em Bacabal. Meu Deus do céu, o que chega de fake news? Assim, Uma eu e a Mari, a vergonha. gente fala todo dia, assim, e me chegam fake news absurdas de portais, Regis Tadeu. Não tô nem Isso falando mais de rede social, tô é falando de vergonhoso. portais. Gente dizendo que a Clarice fez isso, que a mãe foi lá na rede social, que publicou, que não publicou, que fez, que deixou de fazer. É um negócio surreal, gente, o que tá Mas isso é em acontecendo. todo lugar, Paulo. Surreal, Carla. É em todo lugar. Vou só Olha. aqui rapidamente falar. O que está acontecendo em Bacabal estão fazendo com a Luciana Gimenez. É muita fake news, gente. Olha, dá um cansaço, você não consegue nem apurar mais a informação, você fica tendo que apagar mentira que é produzida pelas redes sociais. É um horror isso. Então, tem gente dizendo que a Luciana Gimenez tem ligação com o Jeff Epstein. Não existe isso, isso é Bom, mentira. vamos falar disso no programa hoje. Ô Mari, o que você ia falar das fake news? Que até grandes redes aqui, que são regionais, né, fazendo cortes aqui do programa, né, fazendo cortes e tirando a nossa fala do contexto. Então, a irresponsabilidade da imprensa, não vou falar nem de blogueiros, de rede social, não. A irresponsabilidade da imprensa nordestina, porque eu tenho visto muito isso aqui no Nordeste, né, apesar de que tem também em outros locais, mas a grande maioria é daqui mesmo, né? É muito grande a irresponsabilidade, pois pegar cortes, eu vi daqui do canal, pegam cortes, tiram do contexto e inventam aí, vozes da minha cabeça, né? Inventam toda... para mim é falta de pauta, ou então muita maldade mesmo. Esse é o desespero por audiência. Rezito, dentro de instantes, hein? O delegado-geral responsável pelas investigações vai falar com a gente. Estamos acertando, só ele teve um pequeno probleminha aí com o celular, mas já, pelo que a equipe já me avisou aqui, tá dando tudo certo, ele vai entrar já, o Fefe vai receber o sinal e a gente vai poder conversar com o delegado Manuel, tá certo? São 9h45, estamos com menos de 1.500 likes, mas mais de 4.000 pessoas nos acompanhando nesta terça-feira. Obrigado pela tua confiança, pelo teu carinho com a gente, nessa relação que a gente estabeleceu todos os dias. Às 9h da manhã a gente tá por aqui para te informar. E esse caso, assim, muita gente fala, pô, Paulo, falando de novo desse caso. Gente, nós precisamos falar desse caso. Afinal de contas, esse caso não teve ainda uma solução. E a gente vai ficar em cima. Vamos conversar hoje com o delegado-geral responsável por essas investigações, para ele, pela primeira vez, falar aqui no programa, né? Um posicionamento oficial das autoridades. Vocês se lembram, aqui no programa a gente já tinha conversado com o prefeito de Bacabal, não tínhamos conseguido contato ao vivo com o secretário e com o delegado que era responsável. Agora, pelo que nós estamos aqui recebendo de informações, nós teremos já o grande responsável que vai poder nos explicar algumas questões.